você que acompanha as redes sociais do senador Álvaro Dias. Hoje começaram os trabalhos legislativos do ano de 2020. O senador deu várias entrevistas para falar quais são as perspectivas para esse ano. E adivinha qual foi um dos temas principais? O senhor espera agora desse semestre aqui no Congresso? É muito trabalho e certamente grande responsabilidade dos dois presidentes do Congresso, né, do Senado e da Câmara, para organizar a pauta, porque os assuntos são inúmeros, né? Reforma administrativa, reforma tributária, além das PECs do governo que estão no Senado já, né? Temos as propostas no âmbito do combate à corrupção, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância. Portanto, é uma pauta rica e vai exigir competência de organização para que a tramitação seja a mais adequada possível. O que o senhor acha da reforma administrativa no que toca ao funcionário público? O que o senhor tem a comentar sobre isso? O governo ainda não encaminhou a sua proposta, né? Tem dito que valerá daqui para frente. Nós temos que esperar o documento que virá do Poder Executivo para análise do Congresso Nacional. É importante, nós temos que enxugar a administração pública, né? Não só o Executivo, também o Legislativo, por isso tenho advogado o enxugamento, um Legislativo mais enxuto, mais competente, né? Mais qualificado, capaz de recuperar a credibilidade diante da opinião pública brasileira. Isso vai exigir cortar na própria carne, né? Nós temos que reduzir o número de senadores, o número de deputados, e essa é uma tarefa complexa, né? E o que o senhor acha contra o funcionário público ter mais, poder ser demitido mais facilmente? Isso não contraria um pouco a Constituição de 88? O senhor comentasse nesse ponto aí. Eu acho que ainda é cedo para qualquer comentário, porque nós temos que aguardar a proposta do governo, né? E fazer análise em função do interesse público. É claro que o servidor público tem que ser considerado sempre, não é? Mas nós não podemos descuidar da sociedade brasileira, da população brasileira. Nós temos que considerar a necessidade de mudanças, de reformas, e elas podem eventualmente atingir servidores públicos, não é? Mas nós não podemos também ficar só no andar de baixo, nós temos que começar no andar de cima, eliminando os privilégios, aqueles que são considerados privilégios das autoridades. É isso que confere autoridade para a mudança, para uma reforma que possa exigir eventualmente sacrifício. Já se exigiu sacrifício demais da população trabalhadora do país com a reforma da Previdência. Então é preciso dar o exemplo com a eliminação de determinados privilégios nos três poderes. Você acha que o judiciário também tem alguma coisa que pode ser... É evidente que sim. Quando nós falamos em acabar com o auxílio moradia, por exemplo, nós incluímos o Poder Judiciário, os três poderes. Não há como você distinguir um poder do outro e não há como não se considerar, em primeiro lugar, a população do país. Ela sofre as consequências de reformas que exigem pontualmente sacrifício, não é? Mas esse sacrifício tem que ser linear. Não pode estabelecer uma casta de privilegiados. E a reforma tributária? Só pode comentar, por favor? É a mais importante reforma para a retomada do crescimento econômico. E o governo não demonstra muito interesse em fazer reforma tributária, até porque todos os governos sempre temeram perder receita num primeiro momento, já que hoje é uma concentração abusiva dos recursos nos cofres da União. E o Poder Executivo Federal acaba sempre preocupado, né, com a possibilidade de perder recursos num primeiro momento. Mas se tiverem visão de futuro, entenderão que é possível até que se perca recursos num primeiro momento, mas a médio e longo prazo se ganhará, porque a roda da economia vai girar com mais força e certamente todos pagarão impostos, quem pode mais, quem pode menos pagar menos, vai se tributar menos no consumo e mais na renda, mas o poder público vai acabar arrecadando mais como consequência do crescimento mais acelerado da economia do nosso país.
E quanto ao senhor, pessoalmente, qual é a reforma, o que o senhor quer ver agora nesse semestre? O que o senhor pretende batalhar por essa causa e tal? Para o senhor comentar. O meu desejo é que nós, do Congresso Nacional, aprovemos a prisão em segunda instância, aprovemos o fim do foro privilegiado e iniciemos as demais reformas. A reforma tributária como prioridade indiscutível e as demais propostas que deverão vir do Poder Executivo para que o Congresso possa trabalhar e dar consequência a elas.